Usar máscara é o novo normal para muita gente, né? Por cuidado com o próximo ou até mesmo por obrigação. E o item pode sim ser exigido, inclusive no âmbito profissional. Da mesma forma, a insistência em não usá-lo enquanto está na empresa pode acarretar demissão por justa causa, como explica esse advogado. Da mesma forma que o ambiente de trabalho, as pessoas estão expostas, a obrigatoriedade também se estende para o ambiente de trabalho. E as empresas que colocarem essa obrigatoriedade no programa de controle de saúde delas, que é onde ela define as medidas protetivas para a saúde do trabalhador de forma geral, ela pode sim exigir, como também pode aplicar as medidas de advertência, suspensão e também justa causa, na hipótese de reiterado descumprimento pelo trabalhador. A não obediência às regras da própria empresa nesse sentido recebe o mesmo tratamento de outras, que também acarretam a demissão. Observando que essas medidas elas têm que ser adequadas, elas não podem ser, né? Então não basta você encontrar o colaborador sem a máscara uma vez e já querer dar uma justa causa, que é uma medida muito drástica. Você vai ter que aplicar proporcionalmente à infração do empregado. Mas e a vacina? Essa questão é a que tem gerado mais dúvidas. E a resposta é simples. Provavelmente vai seguir a mesma linha do uso de máscara. Ainda é cedo para bater o martelo em relação, já que ainda não existe nada na lei sobre essa questão, embora o STF sinalize que deve votar pela obrigatoriedade, mas não forçada. Ou seja, o cidadão pode optar por não tomar a vacina, mas deve então se sujeitar a qualquer medida restritiva cabível. Comparativamente, a gente pode usar a questão da eleição, do voto. O voto no Brasil ele é obrigatório, mas se a pessoa não vota, ela paga uma multa. Na vacinação, o que o STF decidiu foi semelhante. Ou seja, ele pode obrigar e, se a pessoa não se vacinar, impor uma multa, mas não coagir a pessoa a se vacinar. Da mesma forma que o uso da máscara, se a vacina também estiver prevista no programa de controle de saúde, a empresa e o colaborador, de forma injustificada, se recusar a tomar a vacina, a empresa poderá dar advertência, suspensão e até a justa causa. E não se limita ao ambiente de trabalho. Com a vacina da Covid, deve acontecer o que já acontece com várias outras. Para algumas situações, ela deverá ser exigida. Muito provável que diversos países, após a gente conseguir promover a imunização das pessoas, que os países exijam a comprovação da imunização do Covid. Porque existem diversas medidas sanitárias para conter a propagação da doença. Então, é plenamente exigível isso. Existem vários países, por exemplo, que já exigem das pessoas, por exemplo, para você entrar em alguns países, vacinação contra a febre amarela, então essa vacinação do Covid também é plenamente exigível por questão de saúde pública. Então, como é questão de saúde pública e a saúde do ser humano é protegida pela Constituição Federal, por isso pode ser exigido sim para creches, para esses ambientes também, a obrigatoriedade de vacinação. Para as empresas, incluir essas exigências no regramento pode ser considerado um tipo de proteção, já que, de acordo com a lei, ela é responsável pela segurança de seus funcionários e pode ser processada no caso de algum tipo de consequência se alguém for, por exemplo, infectado no ambiente de trabalho. A gente tem que ter em mente que as empresas, segundo a Constituição Federal, elas têm a obrigatoriedade de proporcionar um ambiente de trabalho seguro. E uma das medidas para ela proporcionar isso é exatamente o uso, no caso da pandemia, é o uso da máscara.